Você está no Italiano Fácil, a única escola online de italiano do Brasil que traz os alunos para a Itália e que também tem parceria com instituições italianas. No nosso episódio de hoje, falaremos com uma aluna de nível avançado, nível B2, C1, uma aluna que já estudou inclusive na Dante Alighieri. Você sabia que nós somos reconhecidos promotores da Dante Alighieri no Brasil? Estudar com uma escola reconhecida faz toda a diferença e hoje eu vou receber Daiane Folkvais, que vai explicar um pouquinho do processo de aprendizagem dela e também como é fazer um nível avançado na Itália. Prima di tutto, Diana, ti do il benvenuto, il caloroso benvenuto a questa puntata. Grazie per la disponibilità. Prima di tutto ti chiedo di presentarti e parla un po' di te. Prima di tutto molto piacere a chi non mi conosce. Io mi chiamo Diana, ho 31 anni, faccio l'avvocatessa qui in Brasile e anche sono una imprenditrice. Ed è da un po' già che ho iniziato questo percorso per imparare la lingua, più o meno da 4 anni, però in questi ultimi anni posso dire che ho cercato di approfondirmi un po' nella lingua. Mm-hmm. E allora, sei già stata in Italia? Sì, tante volte, più o meno 6 volte se non mi sbaglio. Ok, molto bene. E racconta un po' cioè praticamente la tua esperienza in Italia, cioè racconta un po' quali città conosci e quale ti piace di più. Va bene, io conosco infatti tante città dal nord al sud, conosco ovviamente Milano, Verona, Venezia, tante città lì vicino al lago di Garda e poi Bologna, Firenze, Perugia, Roma. E poi scendiamo un po' alla Calabria, che mi piace tantissimo, Reggio Calabria, la Sicilia, anche la Puglia. Ho avuto l'opportunità di conoscere tante città lì e sono città fantastiche che sì, vale la pena conoscere. Certamente. E il viaggio in Puglia come lo hai fatto? Io ho fatto in macchina perché ero lì a Reggio mentre facevo il corso avanzato lì all'università, e ho noleggiato una macchina e ho fatto un piccolo giro di un fine settimana più o meno, 3-4 giorni infatti. Siamo usciti da Reggio e abbiamo fatto questo giro a Puglia, ovviamente Taranto, Lecce, Alberobello, Brindisi e tantissime altre città lì vicino, quindi è una regione, esatto, è una regione fantastica. Molto bene, perfetto. E allora l'università lì a Reggio Calabria, cioè la Dante Alighieri, com'è stata? Prima di tutto c'è l'accoglienza, com'è la struttura? Racconta un po' anche della routine di uno studente lì all'università, che tipo di materie affronta, quali sono, diciamo, come sono le lezioni, racconta un po' della parte, diciamo, più pratica. Va bene, ci sono tante cose da raccontare, quindi se io mi perdo un po' ti faccio sapere, nessun problema. Va bene, io sono arrivata lì e ho fatto prima di tutto un test del livello, quindi lì mi hanno chiesto, infatti alla fine mi hanno chiesto se io volevo andare al B2 o al C1. Perché? Perché ci sono degli sbagli ovviamente grammaticali che sono normali e che a volte pensiamo che non sono normali, che un studente B2 non può fare questi errori, e non è la verità. Quindi io ho infatti scelto di andare al B2 perché volevo ripassare i contenuti grammaticali, e è questo che abbiamo fatto. Durante tutta la settimana, dal lunedì a venerdì, avevamo 4 ore di lezione. All'inizio era 4 ore di lezione a settimana? No, ogni giorno. Ah, ok, al giorno, sì. Sì. Ogni giorno facevamo 4 ore di lezione, dalle 9 alle 1.
ovviamente con un piccolo intervallo di 30 minuti, se non mi sbaglio. All'inizio facevamo lezioni di grammatica, ok, con la professoressa Gisella Murgia, e lì abbiamo fatto un ripasso di tutti i contenuti grammaticali dalla lingua italiana praticamente. Che sono, infatti a questo punto vediamo anche come tutti i contenuti grammaticali vengono usati insieme di concordanza. Esatto. Questa è la parte molto interessante, perché vediamo effettivamente come usare meglio le cose, diciamo, praticamente. E poi dopo l'intervallo facciamo le lezioni di conversazione. A volte vediamo un film e poi discutiamo su di quello, oppure gli insegnanti ci portano argomenti specifici da parlare e quindi temi come attualità, queste cose. Esatto. Notizie, argomenti specifici, eccetera, tante altre cose. Quanti studenti c'erano nella tua classe? Ok, nella mia classe c'erano 5 persone. No, insieme a me il primo mese c'erano altre 4 studenti, e poi al secondo mese c'erano 5 studenti. Quindi la classe praticamente parte ogni mese? Sì, ogni mese. Quindi uno può arrivare, cioè, quando vuoi praticamente. Quando vuole. Sì, quando vuole. Ovviamente all'inizio del mese, perché non si può entrare, per esempio il 15 luglio voglio iniziare la lezione, a fare lezione. Non è possibile perché c'è un percorso che si deve rispettare praticamente. Ho capito. Molto bene. Ok, ragazzi, passiamo un po' al portuguese. Vamos passar um pouquinho para o português. Você está ouvindo a Daiane Folkvais, que foi aluna da Dante Alighieri no nível B2, mas que já havia superado o nível B2. Então vamos entender um pouquinho desse processo, como é que a Daiane atingiu esse nível. Bom, Daiane, o seu italiano hoje é um italiano extremamente fluido, com as regras respeitadas, com todos os pontos alinhados, realmente um nível avançado. Conta um pouquinho como você aprendeu a língua, você aprendeu na Itália, aprendeu no Brasil, como foi a sua trajetória até aqui. Lembrando que, depois de um nível avançado, são outras técnicas que a gente estuda para evoluir. Conta um pouquinho dessa trajetória. Então, Ronaldo, eu sempre brinco que eu aprendi italiano como um bambino, como um bebê. Por quê? Porque eu aprendi italiano no Brasil, ok? E eu, na verdade, levei esse tempo maior porque, no início, eu nem percebi que eu estava aprendendo italiano. Eu trabalhava com edição de vídeos e, enfim, para o italiano fácil, na verdade. E com isso, eu fui tendo muito contato, né, com vídeos do professor Ronaldo, de todos os outros professores, e fazendo legendagem, enfim. Assim eu acompanhava a parte, né, o ascolto, fazia o ascolto praticamente 10 horas por dia, digamos assim. Além, obviamente, de fazer a legendagem. Então, eu fui aprendendo sem perceber sem ver que eu estava aprendendo. Num certo momento, eu comecei a formar frases. E eu comecei a formar frases, assim, a cabeça começou a criar aquilo. E eu fui começando a me forçar. Ali eu comecei a perceber, uau, eu estou aprendendo. Realmente, sem perceber. Eu aprendi alguma coisa sem perceber. Eu já havia ido para a Itália em 2016 e eu não me comunicava. E ali eu percebi, putz, sempre que eu tentava falar em italiano, vinha em inglês. É aquele mesmo problema que muitos alunos têm e que o pessoal acha estranho e, na verdade, é completamente normal, né? Com o espanhol, por exemplo, tem alunos que falam espanhol, exatamente, puxam espanhol. Exatamente. E, na verdade, olha que curioso, eu não falo espanhol,
Mas em alguns momentos, no italiano, eu lembro lá em 2016, que eu puxava o espanhol. Palavras que você conhecia aqui, que são em espanhol. Exatamente. E eu não domino o espanhol, mas eu falava gracias, ao invés de falar grazie. Eu nem lembro algumas outras situações, mas eram várias. E em 2019, eu fui novamente, foi a minha segunda vez na Itália, e eu já estava nesse processo de aprendizado da língua. Ali eu fiz um curso junto ao Il David também, junto com a primeira turma que eu fui acompanhar do Esperienza Italiana. E o que é o Esperienza Italiana? Só para quem está ouvindo e não sabe o que é a Esperienza Italiana. O Esperienza Italiana é um programa de imersão em língua e cultura italiana, que a gente faz aqui no Italiano Fácil, que leva os alunos para a cidade de Firenze e também tem... Bom, não vou dar muito spoiler aqui de outras cidades, né, que estão vindo por aí. Mas que onde a gente leva os alunos para a cidade de Firenze e a gente faz esse percurso de 2 semanas de vivência realmente na cidade de língua e cultura. Então, os alunos participam no período da manhã de aulas durante toda a manhã e no período da tarde e noite de atividades culturais, gastronômicas e afins. Certo, entendi. E depois que você fez essa primeira experiência em 2019, ali você conseguiu colocar em prática muito do que você já tinha absorvido. Sim, exatamente. Ali em 2019, eu percebi que estava sendo realmente eficaz aquilo, né? Que eu estava realmente conseguindo aplicar o italiano que eu estava aprendendo. E obviamente, foi ali que os pontos começaram a se unir, né? Com relação ao nível, com relação aos conteúdos gramaticais, com relação a, enfim, todas as habilidades linguísticas do idioma, né? Foi ali que eu comecei a perceber, uau, tá tudo realmente sendo colocado em prova aqui e tá sendo eficaz. Certo. Eu vou te interromper para fazer uma pergunta. Mas você foi em 2019 e já ficou morando na Itália, ou você foi e voltou para o Brasil? Não. Eu fui, fiquei 20 dias e voltei para o Brasil. Perfeito. Porque muita gente pensa assim, não, se você vai para a Itália, você aprende mais rapidamente. Daqui a pouquinho eu vou te perguntar sobre isso, se isso é verdade. Então você foi lá para um programa Sim. E depois voltou para o Brasil. Exatamente. E aí, depois de você voltar, como foi o seu passo a passo na continuidade da aprendizagem? Então, em 2020 eu comecei a estudar de forma mais ativa e focada, principalmente, né? Mas como eu já tinha um certo domínio dos conteúdos gramaticais e tudo mais, eu foquei realmente na parte de comunicação. A partir dali, eu fui fazendo 1 vez por semana aulas de conversação e tudo mais, para realmente aplicar tudo que eu conhecia. Eu acho que isso é importante, né? A gente entender que a aula de conversação, ela serve para treinar o que você já estudou, aquilo que você já viu e que você já repassou, para que você consiga memorizar, enfim, aplicando realmente aquilo, né? Então, foi um passo que foi respeitado de estudar, de ter o convívio com o idioma, principalmente, e depois tentar realmente aplicar. E aí foi quando eu fui percebendo a mudança gradativa, né, que foi acontecendo. Quanto mais eu praticava, melhor meu italiano ficava. Quanto mais eu repetia, melhor ficava. Quanto mais eu repetia uma palavra, quanto mais eu falava esercizio, differente, lasagna, anno, melhor o meu italiano ficava. Em 2019, eu cheguei lá e eu falava ano. Perché loro hanno qualcosa. E depois eu fui percebendo que, poxa, tá na hora, vamos melhorar isso, né? Vamos alinhar certos pontos. Meu italiano não é perfeito hoje, minha pronúncia não é 100% perfeita, mas são os pontos que a gente vai seguindo e que a gente vai melhorando cada vez mais. Mas eu não teria chego nesse ponto hoje sem ter respeitado o processo. Sem ter feito uma coisa depois da outra, sem ter... Enfim, respeitado o processo é a melhor resposta para isso. Então, podemos dizer que você saiu de um nível de compreensão em 2019, onde você arriscava formar pequenas frases, começava a tentar formar frases, para um nível de uso pleno da língua hoje, em 2023. Exatamente. Uhum. E esse nível hoje, porque você disse ali em italiano, para quem não entendeu, que você chegou na universidade
e que deixaram você livre para escolher entre o nível C1 e o nível B2. Exato. Uhum. Então, conta um pouquinho da importância de você não ter passado para o nível mais avançado para justamente revisar alguns conteúdos. Como é que foi essa sensação de estar numa turma onde algumas coisas você já sabia ou conteúdos que você nem sabia que já sabia? Então, no primeiro momento, eu me senti com uma responsabilidade bem grande, né? Nesse momento onde me perguntaram realmente para escolher, né? Na verdade, no final do teste de nível, ali tinham duas professoras, né? A Gisela e a Santina. E elas conversaram entre elas sobre o meu nível. E ali elas uma perguntou para a outra, né? O que você acha? E ela falou, por mim ela vai para o C1. E a outra concordou, mas me perguntaram. E eu, na verdade, ali eu expliquei. Então, eu acho que eu tenho algumas coisas que eu gostaria de melhorar. Então, se vocês me dessem a oportunidade de ir para o B2, eu iria agradecer, porque eu quero revisar algumas coisas que eu acredito que vão ser melhores revisadas no B2. Porque o C1, na verdade, até para explicar um pouco melhor, né, como funcionam as aulas do nível C1, elas são diferentes, porque a abordagem é diferente. Não existem mais conteúdos gramaticais a serem vistos, né? Ali, eles percebem que, ok, se o aluno chegou no nível C1, é porque ele já viu e reviu todos os conteúdos gramaticais. E a gente pode abordar coisas diferentes. Então, é a expansão de vocabulário, a leitura de notícias realmente difíceis, interpretação de textos, né, interpretação de livros, enfim, leitura de livros, interpretação de livros em dialetos, e, enfim, tem uma série de coisas que são feitas. Eu optei por ir para o B2 principalmente porque eu queria rever alguns conteúdos gramaticais que eu sabia que precisava. Principalmente para fortalecer aquilo e deixar o meu italiano mais fluido. Obviamente pensando em ir para um nível C1 mais para frente, né, para continuar o percurso, né, daqui a alguns meses. Você fez essa revisão, digamos assim, de alguns conteúdos. Exatamente, eu fiz a revisão. Na verdade, o B2 ele trabalha com todos os conteúdos gramaticais unidos, basicamente, né? Você vai trabalhar... Obviamente, a gente não vai trabalhar com plural, com passato próximo, de forma focada. Por exemplo, uma aula apenas para o plural, uma aula apenas para o passato próximo. Porque são conteúdos que são introduzidos dentro de outros conteúdos. Quando você usa o passato próximo com o imperfeito com... Ultrapassato, exato. Então, é assim que foi trabalhado, né? E eu acho que foi extremamente válido, Ronaldo, porque isso fortaleceu de forma, eu diria, grandiosa o italiano que eu tinha no início e o italiano que eu passei a ter no final. Principalmente pela oportunidade de conviver também ali com os professores da Dante, que sono bravissimi, veramente. E a oportunidade de conviver com outras culturas, com outras nacionalidades, entender as dificuldades de cada um, né? Porque todo mundo tem dificuldade no idioma. Só que uma coisa bem curiosa no segundo mês eu tinha uma colega, a Pietra, que era brasileira. E a partir dali a gente começou a entender as dificuldades específicas que um brasileiro tem. E que às vezes a gente não conseguia explicar tão perfeitamente para o professor. O professor não entendia por que a gente não... Porque o brasileiro tinha aquela dificuldade específica. E aí a gente explicava. Porque ao invés de falar leite, a gente fala leite. E isso faz com que o plural acabe sendo trabalhado e acabe tendo uma certa fossilização da língua, porque a gente tem um uso diferente. O italiano não. Se a palavra é leite, ele vai falar leite. Né? Na verdade, você sabe, melhor do que eu, que todas as letras de uma palavra em italiano são pronunciadas, salvo os dialetos, né? Mas, enfim, ali a gente começou a perceber que as dificuldades de cada nacionalidade são diferentes. E que... às vezes tem essa dificuldade, né, de compreensão. Olha, ele não entende isso tão bem, ou não consegue aplicar tão bem isso, por conta de uma origem que vem de uma origem cultural, né, da aplicação do próprio idioma em si.
Sim, exatamente. São várias variáveis que compõem essa dificuldade. A partir do nível B2, o aluno ele não mais aprende as coisas, ele aprende o porquê das coisas. Exato. Então, no nível C1, você começa a ver, por exemplo, fonética. Você começa a ver a formação fonológica das palavras. O que acontece no aparelho fonador para que você consiga falar aquela palavra. Por que alunos não conseguem dizer ano e dizem ano? E se você não entendeu a diferença entre ano e ano, você está num nível de compreensão não tão maduro da língua. Então, se você não percebe a diferença entre ano e ano, entre em contato com o nosso suporte imediatamente para você começar o nosso curso de italiano e poder desenvolver essa técnica de pronúncia. Então, no nível, a partir do B2, você tem uma responsabilidade maior com a língua, inclusive tratando de assuntos mais complexos. Como é que era para você falar, por exemplo, de política? Né? Eu sei, você já me contou aqui antes do podcast, que inclusive você estava numa sala multicultural, multiétnica, e também falando de um contexto até de guerra, né? Por conta da guerra na Ucrânia. A Itália, ela recebe muitos russos e ucranianos. Né? Exato. E também tem a questão toda a geopolítica ali da Europa. Mas não falando de guerra, mas como é que era falar de guerra na sala? Então, abrindo um parênteses, né? Dentro de uma sala onde metade da turma era russa, metade da turma era ucraniana, eu ia dizer Ucraína, era ucraniana, é um pouco particular falar sobre isso. Mas o mais interessante é ver como até eles têm pensamentos diferentes a respeito da visão do próprio país, que não é algo que a gente acaba sendo habituado, né? Digamos, não é aquilo que ensinam pra gente, basicamente, né? Então, ser inserido dentro de um contexto onde é uma realidade internacional, né? Eu acho que é isso que é mais incrível. Você passar a ter uma visão de mundo diferente da visão de mundo que você tinha antes. Então, entrar em uma sala de aula para falar sobre política, sendo que todo mundo conhece a política, ou melhor, todo mundo conhece a política do seu próprio país. E todo mundo acha que sabe da política do seu país. Então, e ali as pessoas realmente passam a explicar realmente o que está acontecendo no meu país hoje. Do ponto de vista delas. Do ponto de vista delas, exatamente. E olha que curioso, tinham três russos na primeira turma e 4 na segunda, se eu não me engano, e cada um deles tinha uma opinião diferente sobre o próprio país, assim como os ucranianos. Então, enfim, é isso que é mais rico, sabe? Além da língua em si, além de você falar a língua, você precisa alinhar a sua comunicação para também transparecer de forma acurada a tua opinião a respeito de uma coisa ou outra, um conflito ou outro, né? Porque quando eu concordo com isso, tudo bem, eu concordo com isso. Mas por que você concorda com isso? Estar de acordo com isso é o nível A2. Exatamente. Agora, explicar o porquê daquilo e os efeitos daquilo, essa é a grande diferença. Desculpa te interromper, mas eu queria que você falasse um pouco assim, Daiane, como é que é na tua cabeça perceber há 1 ano atrás eu estava nesse nível, hoje eu estou nesse nível. Porque é uma diferença muito grande, uma liberdade comunicativa. Como é esse processo? Ok. A Daiane de 1 ano atrás não imaginava que ia ter essa liberdade comunicativa de hoje. É muito diferente hoje perceber que que eu posso entrar em uma roda de italianos, por exemplo, e conversar com eles sobre a política interna do próprio país, do país deles, ou a política econômica, o que está acontecendo hoje, né? E o interessante também é pontuar que é normal a gente não ter o vocabulário 100% para todas as situações. Vai chegar um momento onde você não vai saber que a janela do carro não é finestra, é finestrino. Como dizer taxa de juros, por exemplo. Né? Exatamente. Isso é uma coisa extremamente específica. Exatamente. Até você falar daquilo, você não vai saber dizer aquilo. Exatamente, você não vai saber dizer aquilo. E existem... Até ontem eu estava dando uma aula
E o aluno me perguntou como dizer reboque. O reboque do carro. E eu fiquei, vamos pesquisar junto, né? Porque não me veio realmente a palavra naquele momento. Né? Você pesquisa, você vai encontrar trailer, mas não é trailer, é outra, né? Então, enfim, é uma série de coisas que vão realmente ainda sendo melhoradas com o tempo, de acordo com o meio que você está inserido. Exato. E é importante dizer que se você hoje tem uma compreensão da língua, é importante pontuar isso. Gente, um nível avançado, veja só, Daiane, praticamente 4 anos de um estudo ativo desde 2019, sem falar o tempo que ela levou antes para absorver a compreensão que ela tinha em 2019. 4 anos para você chegar nesse nível, tendo um estudo ativo. Então não pense que o que eu tenho que fazer para chegar no nível C1. Antes disso, pergunte para você, o que eu preciso fazer para chegar no nível B1? E para isso sim tem uma receita de bolo, que eu falo sempre. 4 a 5 vezes por semana, 45 minutos, dá sempre 4, 5. 4 a 5 vezes por semana, 45 minutos por dia. Você vai escutar, você vai fazer resumo das aulas, você vai ler os seus resumos das aulas e você vai falar, verbalizar, gravar no seu celular toda e qualquer frase ou palavra que você vê em italiano. Essa é uma receita de bolo. Se você fizer isso com orientação, é impossível você não atingir o nível B1 em 8 meses. Claro que é um processo. Agora, quando você chega e fala assim, não, eu quero... Em quanto tempo eu vou atingir o nível B1? Depende se você vai botar em prática o que a gente está falando aqui. Outra coisa importante é, muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu já tenho um bom nível de italiano. A gente ouve isso de muitas pessoas e quando eu vou fazer o teste com esse aluno ainda tem erros muito básicos, não domina plural, o andato em vez de sono andato. Então não tá nem no B1 ainda, porque no B1 você já tem que saber usar o passato próximo. Você pode ter níveis diferentes para habilidades diferentes. Exatamente. Como é que é isso? Então, na verdade, vou puxar de novo aquele momento onde eu pedi para ir para o B2. Porque eu tenho uma habilidade de comunicação de nível C1/C2. C2 não, né? De compreensão. De fala. De fala. De fala. Uma habilidade de fala de nível bem alto. Mas a minha habilidade gramatical não era tão boa. E a minha habilidade de escrita ainda não é C1. Ela está lá iniciando no B2. Porque é algo que a gente... É a habilidade mais difícil de desenvolver, na verdade. Eu considero a habilidade de escrita, né? Porque, obviamente, a gente escreve no WhatsApp, né? A gente faz um texto, mas a escrita de uma redação, por exemplo, é muito mais difícil, né? Então, e é algo que a gente não utiliza tanto. Logo, enfim, são níveis diferentes, né? Completamente. A habilidade gramatical é uma, habilidade de escuta é outra, habilidade, né, de fala é outra, enfim. Esse é um erro que as pessoas fazem quando elas dizem assim, não, italiano é muito fácil, parecido com português. Se você pega um texto, ou se você ouve algo que é falado de uma forma muito clara, pausada por alguém que não tem pronúncia nenhuma, sotaque, você vai entender. Agora, uma coisa é compreensão, outra coisa é comunicação. Para você se comunicar, você precisa dominar várias pequenas técnicas, inclusive várias delas eu falo aqui nesse livro. Mas, Daiane, deu para entender bastante um panorama geral a respeito dos níveis mais altos. Para chegar do A1 ao B1, eu digo sempre em torno de 6 a 8 meses. É uma receita de bolo, né? Exato. Do B1 ao B2 já são mais 6 a 8 meses. O mesmo tempo que eu levei para subir 3 degraus, eu vou subir só 1 degrau depois. Quanto mais avançado, mais difícil fica. E eu acho que é ali que muito aluno acaba se desestimulando, Ronaldo. Porque a nossa percepção de aprendizado do A1 ao B1 é muito grande. A gente percebe que a gente está aprendendo muito. Agora, para passar do B1 ao B2, eu confesso que eu fiquei muito desestimulada, porque parecia que não estava acontecendo nada.
Parecia que você estava esquecendo até as coisas. Parecia que estava esquecendo as coisas. E aí depois, obviamente, perceber que realmente alcancei esse degrau, assim, foi muito gratificante. Mas o tempo foi realmente muito maior para chegar nesse nível do que foi para chegar no B1. Claro. E a gente falou sobre a Dante Alighieri, só a fim de curiosidade para quem está ouvindo, nós somos promotores da Dante Alighieri no Brasil. Ou seja, se você, por exemplo, se interessou em fazer uma formação avançada presencialmente na Itália, o Italiano Fácil é a única escola online de italiano do Brasil que promove essas experiências. Então é por isso que a gente desenvolve esse trabalho e tem o reconhecimento das escolas na Itália. Então eu falo sempre, pessoal, é legal ouvir podcast, é legal ver aula ao vivo no YouTube, é legal ver vídeo no Instagram, é ótimo, mas outra coisa é você efetivamente viver a língua e passar por uma formação. Então não confunda, por favor, você ver um videozinho legal no YouTube com você estar estudando italiano. São coisas diferentes. Então nós temos bagagem para isso, é por isso que a gente fala com muita convicção e com muita seriedade a respeito disso. Daiane, eu vou pedir para você deixar uma última dica para quem está nesse processo de evolução na língua italiana, independente do nível. O que fazer para poder aprender mais, para aprender de forma mais sólida e para ter um desempenho melhor? Ronaldo, a primeira coisa que para mim foi muito importante foi a exposição ao idioma. Então, estar realmente em contato com aquilo em diversas frentes. Computador, celular, coisas que estão ali no nosso dia a dia, né? Além disso, como eu falei antes, o respeito ao processo, o entender que esse é o meu momento e eu vou viver esse momento até chegar ao próximo. E tá tudo bem, não tem nenhum problema nisso. Não é porque o meu amigo tá no nível B1 que eu preciso estar junto com ele se eu comecei no mesmo momento que ele, se eu comecei junto. Eu vou ter o meu momento, o meu amigo vai ter o momento dele e os outros colegas vão ter os seus próprios momentos, principalmente pensando se o estudo em estudos de forma mais individual, né? Então, eu acredito que seja o respeito realmente ao meu tempo e ao que eu preciso fazer para aprender. Foco no processo. Foco no processo. E perceber realmente também quais são as nossas dificuldades. Porque talvez eu tenha uma facilidade maior na fala, mas eu tenho uma dificuldade maior na escrita, que é o meu caso, eu aponto o meu caso. Mas talvez eu tenha uma facilidade bem grande em escrever e eu preciso focar na compreensão, porque o meu ouvido não está muito bem treinado ainda. Então, eu acho que a gente acaba... É o foco no processo e o respeito, mas também a compreensão das nossas próprias dificuldades e do que a gente pode fazer para melhorar. Maravilha. Daiane, muito obrigado pelo espaço. Eu tenho certeza que falaremos mais sobre esse assunto, porque o nível avançado ele exige bastante foco. Então, eu já te convido aqui para a gente falar em uma próxima puntata desse assunto. Muito obrigado. Sarà un piacere. Parabéns pelo seu nível na Dante Alighieri, que é uma das nossas parceiras na Itália. Obrigada a você, Ronaldo, por esse espaço, pela oportunidade de conversar com você e de expor um pouco de toda a minha experiência lá na Dante e de como foi realmente gratificante e realmente muito engrandecedor esse momento e essa evolução che ho pude vivere junto a eles. È stato un piacere. Un piacere grandissimo, grazie. Grazie ragazzi, arrivederci. Arrivederci. E alla prossima.